Olá, como vai? O programa DG ABC Entrevista está no ar. E já que a gente já está em ritmo de fim de ano, nada melhor do que saber arrumar as malas. Até porque tem muita gente que vai viajar, curtir as férias, aproveitar. Mas dá um desespero a hora que a gente vai arrumar a mala, tanto para ir quanto para voltar, que vale a pena a gente obter dicas com uma especialista em organização. Eu recebo em nossos estúdios Ingrid Lisboa. Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço o convite. Ingrid, é impressionante, né? Ela mal chegou aqui, a gente já começou no bate-papo para eu saber o que eu faço com as minhas também, né? Só que hoje, particularmente, ela vem ensinar, ela trouxe uma mala para uma viagem de 6 dias, mais para um local do frio, até porque a gente sabe que é mais difícil realmente se preparar com essa questão da estação do inverno. Mas me fala, qual que você trouxe, que a gente vai mostrando nas imagens, qual é o tamanho, as prioridades? Então, nós trouxemos uma mala, que é uma mala média, não é aquela grandona de 32 quilos, é uma para viagem específica para 6 dias. Então, tudo que a gente vai colocar aqui dá para a pessoa ficar 6 dias. Algumas pessoas em casa vão ficar assustadas, vão achar que não dá, mas dá. Existem regrinhas que a gente vai conversar, né? Para poder caber tudo que a gente vai usar. Porque senão a gente leva muito mais do que vai usar. Tá, eu já vou até começar só pela questão da mala, que eu acho que ela já faria uma diferença na hora da escolha. Você falou que a média, acho que é de 23, né? Quando é a média, é isso mesmo? Isso. E eu vejo que, por exemplo, essa é a mais durinha. Ela é a mais indicada mesmo para uma viagem, até por questão de segurança e tudo mais? Não precisa ser essa durinha, que é de fibra, né? Mas precisa ser retangular, não pode ter as abas muito arredondadas, tem que ser levemente arredondadas, o mais quadrado possível. Isso já é bom. Sim, porque daí a gente acomoda as peças de um jeito melhor. Pensar assim que tudo que fica quadrado encaixa melhor. Então, o quadrado retangular na mala faz uma super diferença. Já começamos então com as dicas. Então, vamos lá. Eu quero saber primeiro um mito que todo mundo fala e que você fala, não, eu não concordo. Qual é? É enrolar as roupas, Juliana. Eu particularmente não gosto. Eu sei que algumas pessoas vão dizer, mas quando eu enrolo cabe mais. Cabe mais roupa? Até cabe. No entanto, a mala fica bagunçada. E depois, quando você chega no seu destino, a gente tem uma quantidade muito grande de roupas amassadas, camisa polo, camiseta, só realmente se for de um tecido que você tenha certeza que não vai amassar. Mas a maior parte dos tecidos que a gente vai levar, um pouquinho ele amassa, então é melhor evitar enrolar roupa. Então é importante dizer que é o seguinte, não é a questão de levar uma quantidade extensa, é ser prática no que se vai levar. Então é questão da organização também, porque às vezes, é igual você falou, a pessoa não fica num só hotel, então perde tempo organizando para ir de um lugar para o outro, né? Então é pela praticidade e não por a gente que adora levar umas 20 pecinhas para um look só, né, e tudo mais. Não, vou levar umas 3 blusinhas diferentes. A gente sabe como tem que se preparar. Mas vamos lá, qual foi a sua primeira atitude ao preparar a mala? Bom, a primeira coisa que eu fiz foi estabelecer 2 cores base de roupa e depois escolher acessórios que combinem com todas essas roupas. Então, basicamente, o que eu fiz? Peguei 2 calças de cor escura, já que a gente está falando de uma viagem de inverno, que pode chover, enfim, não vai sujar. Se for uma calça de cor clara, você não vai usar mais do que uma vez. Então, peguei 2 calças de cor escura e trabalhei com 2 tons de blusas, né? Peguei blusas de lã, que são 2 tons, um de cinza e os outros meio que bege marrom, tá? E depois a gente joga vários acessórios, echarpe, cachecol, todos que combinam com essas cores de base. E os casacos também combinam com qualquer um das combinações. Então, isso é importante, que as coisas combinem entre si. Porque se você pegar vários saquinhos e montar vários looks, você vai conseguir usar só aquele look que está no saquinho. Perfeito. Então você vai levar mais quantidade de roupas. Então é importante ter uma combinação de cor. Exatamente. Isso seria um passo fundamental. Isso, muito importante. E me fala, quais são as atrações atrativos, mais ou menos, que você usa na mala que pode organizar tanto as calcinhas, né, as peças íntimas, quanto os sapatos, quanto as roupas? O que você faz? Eu gosto muito de usar, Juliana, alguns organizadores, até que a gente manda fazer, né, para os clientes e alunos no tamanho ideal que cabem camisetas de homem, camisetas de mulher. Daí a gente faz em cada saquinho desse, em cada capinha, uma família. Então eu levo uma só de pijamas, eu levo uma só com lingerie, eu levo uma só de camisetas, outra só de blusas de lã, e por aí vai. Uma só de acessórios de inverno, por exemplo, touca, luvas e tal. Aí quando você chega lá no seu destino, você não precisa desfazer toda a mala. E se você for ficar 10 dias, por exemplo,
exemplo, quando a gente estava conversando antes da gravação, e vai ficar em 3, 4 hotéis, você não precisa desfazer e fazer mala o tempo todo, porque isso é muito chato. Por mais que você esteja numa viagem, por mais que seja férias, é chato fazer isso. A gente não fica feliz de ficar desfazendo, fazendo mala o tempo todo. Não, e quem tem mania de organização também, desfaz a mala, organiza a mala. Ah, não tá bacana, faz de novo. Exatamente. Então a gente também tem que tomar cuidado com isso. E eu não gosto de deixar o quarto bagunçado, por exemplo, do hotel. Eu acho que é uma extensão da sua casa, né? Tem gente que abre a mala e vamos que vamos. Eu acho que tem que dar aquela organizaçãozinha. Então assim, eu acordo, vou organizar a mala. Eu falo, gente, mas e aí, né? Cadê a praia? Então é importante pensar realmente. E na organização, qual é o primeiro passo que você faz? O que vai embaixo, o que vai em cima? Qual é esse passo a passo para montar agora a mala? Na hora de montar a mala, é importante que as coisas que amassam mais fiquem embaixo e mais perto da rodinha, tá? Então, na parte de baixo, a gente vai falando da mala deitada e na parte da rodinha, perto da rodinha, se a gente vai falando na mala de pé. Então, a necessaire, os sapatos, que são coisas pesadas, a gente tem que colocar sempre perto da rodinha e por baixo. Perfeito. As peças que amassam muito, sempre ficam por cima e as que amassam menos, por baixo. Então, se eu falar em blusas de lã, jaquetas de lã, coisas que não tem problema se elas ficarem amassadas ou que amassam muito pouco, a gente vai colocar sempre embaixo da mala. E sempre na parte de cima os itens que amassam mais. Eu trouxe, por exemplo, uma camisa. E uma coisa que é importante também, Juliana, é a gente escolher tecidos que amassam pouco. Então, os 2 vestidos que eu escolhi para fazer essa mala, por exemplo, que são opções para a gente usar no jantar à noite, mesmo que você vai passear durante o dia, à noite é legal a gente ter alguma opção para o jantar. Os 2 vestidos que eu trouxe são de tecidos que não amassam. Um é de jersey, que é um tecido incrível para viagem de verão e de inverno, porque ele é fresquinho. Outro tecido, o outro vestido é de viscose, um tipo que não amassa, porque tem algumas viscoses que amassam muito. Essa é uma viscose que não amassa, porque ela imita a seda, mas ela não amassa. E tem também o neoprene. Essa blusa que eu tô vestindo, por exemplo, é de neoprene. Isso. E então ela não fica tão quente nem tão frio e também não amassa. Então é importante escolher o neoprene, na realidade, amassam. é maravilhoso, porque o neoprene é usado pelos nadadores, mergulhadores. Na realidade, então, ele esfria quando tá calor e ele esquenta quando tá frio. Então, essa a facilidade do neoprene, muito usado em calças para quem vai para a neve. A gente tem várias perguntas. Eu aqui tô a todo vapor na minha cabeça, mas o tempo não permite muito. Eu só quero que você me fale assim, na volta, uma das coisas que às vezes atrapalha a pessoa é uma roupa que está molhada ou aquela que está suja. É importante também mantê-las separadas, mantê-las organizadas para que essa volta não seja tão desgastante. Sim, também, né? Eu gosto muito de utilizar os sacos de reduzir volume, não para as roupas molhadas, essa sim a gente tem que pôr para secar em algum lugar para trazer seca, mas para as roupas que já foram usadas e você vai trazer para lavar na sua casa quando chegar. Existem alguns sacos que são sacos de reduzir volume, eles não usam aspirador, eles são de enrolar. Que bacana. E a gente pode tanto colocar roupas que ocupam muito volume, mas não amassam muito, quanto roupas que você já usou, roupa suja, para quando você voltar. Aí ajuda a reduzir o volume, não o peso, ok? Mas ajuda a reduzir o volume, é importante. Tem gente que acha que a mala vai pesar menos, não vai não. E é interessante também, porque acho que valem 2 observações para você que está em casa e com certeza ela sempre fala isso nas conversas. Quando há viagem, não pode esquecer dos líquidos, também dos aparelhos que são de, por exemplo, um secador, uma chapinha, tem que saber colocar no lugar, porque senão pode quebrar. Então aquilo que vai ser prático para você levar, você acaba quebrando na viagem. E também tem que tomar um pouquinho de cuidado com as coisas que se levam, né? Porque às vezes é cortante, às vezes acaba prejudicando a mala inteira, né? A pessoa tem que reparar em tudo isso. Parece que fazer mala é uma brincadeira, mas só sabe quem faz. É verdade. Inclusive tem gente que se estressa só de imaginar que vai ter uma mala para organizar, né? Algumas mães têm 3 filhos, imagina, ela vai fazer 3, 4 malas e daí acabam se Eu acho que vale até uma próxima vez que você venha, porque hoje a gente está falando de uma viagem de 6 dias para mulher, entendeu? Mas eu acho que cada caso é seu caso. Uma viagem de negócios para homens, quais peças levarem, qual é a organização, porque para uma criança, imagina, para 3 crianças você organizar deve ser muito difícil. Ingrid, infelizmente nosso tempo é curto, eu quero só mais uma dicasinha para você, que você passe para os nossos telespectadores, para que as pessoas viajem tranquilo. A minha principal dica, além de organizar a mala, é sempre levar na mala de mão uma troca de roupa para você usar lá no seu destino final, para quem viaja de avião, se alguma coisa der errado. Então sempre a mala pode ficar perdida em algum lugar, enfim, sempre pode acontecer algum imprevisto. Então uma dica que eu sempre dou e que eu faço é levar uma troca da temperatura do destino onde você vai na sua mala de mão, para não ter problema, pelo menos no primeiro dia, você ficar tranquilo. Perfeito. E também a outra dica, aquela que estou participando, porque a
gente já sabe quando a gente sofreu. Quando vai voltar, é importante ter uma mala um pouquinho maior, porque às vezes vocês compram tanto, a gente compra tanta coisa fora, então a pessoa fala, vou levar essa mala, olha como ela tá enxutinha. Quando vai voltar, fala, preciso comprar outra mala. Então vale a pena, talvez, aquele espacinho básico, né, para não ter o peso de mão. A gente sabe que não pode levar dentro do avião também. Então, olha, o bate-papo é maravilhoso mesmo. Eu tenho certeza que o pessoal de casa vai ter várias dúvidas. E se tiver, pode mandar no dgbctv@dgbc.com.br que a gente encaminha, Ingrid, para que você possa sanar e que as pessoas possam entrar em contato também com você. Combinado. Muito obrigada pela sua presença. Agradeço. Até a próxima, porque tem muito assunto pra gente falar, hein? E pra você, ficou com dúvida, vai viajar? Olha, não é muito fácil mesmo não, mas vale a pena conversar sobre o assunto. Então, já sabe, o e-mail anotado, dgbctv@dgbc.com.br. Até mais.